Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem com o Tempo. Hoje eu tenho um vídeo especial para vocês. Hoje eu vou estar falando de 10 sugestões que eu tenho da AliExpress. Agora nessa promoção, a AliExpress está em promoção, começou esse fim de semana e vai seguir até domingo. Eles geralmente colocam um preço um pouco melhor. Nem todas as marcas fazem, mas a grande maioria sim. E eu selecionei aqui 10 relógios que eu acho que estão valendo a pena na AliExpress. Infelizmente, do ano passado para esse ano, tudo tem subido de preço, mas alguns deles ainda estão mantendo no preço que era do ano passado e alguns deles estão com um corte de preço com relação aos valores que eles estavam há um pouquinho de tempo atrás. Eu tenho acompanhado, então resolvi fazer essa seleção para vocês e espero que vocês gostem. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que se vocês querem algo criativo e autoral, esse não é o vídeo para vocês. Como vocês sabem, a AliExpress e as marcas da AliExpress têm no setor de criação geralmente uma máquina de Xerox, então nem tudo é original. Mas tem algumas peças originais sim, mas tem bastante coisa com qualidade, com preço bom e com qualidade. E é isso que a gente vai estar checando, tá bom? Então, vamos conferir comigo aqui esses 10 relógios que eu separei para vocês. Vamos lá. O primeiro modelo que a gente vai falar aqui hoje é o Adesdive AD2514. Esse é um relógio que a caixa ali é muito parecida com a caixa do Rolex Submariner, a gente sabe disso, porém ele tem um dial bem bacana, o dial dele tem umas texturas, tem umas cores diferentes, ele tem uma caixa com bom tamanho, 41 milímetros, o lug-to-lug é de 48 milímetros, ele tem um cristal, nesse caso é um cristal mineral, mas tem um lume muito bom, a gente sabe que a Adesdive entrega nesse departamento e o lume da Adesdive é sempre bom, tem um lume tanto no dial quanto no bezel. Ele é um relógio com movimento quartzo, é um movimento Miyota 2115, que a gente sabe, confia, sabe que ele não dá problema. E esse relógio tem 200 metros de resistência à água, um bezel de cerâmica, eu acho que eu já falei cristal mineral, mas é um relógio bem bonito, bem construído. É uma homagem, sim, porém o dial é diferente, tem uma textura, os índices são diferentes, então não é exatamente uma cópia, né? E como a gente sabe, a Adesdive sempre entrega bastante por um preço bom. E esse relógio está sendo anunciado hoje. Eu vou falar hoje os preços todos em Libra, porque é o preço que eu tenho acesso aqui. Mas vocês vão ver as diferenças dos preços em Libra que eu vou estar falando e vão estar conseguindo fazer a correlação com o valor que vai estar para vocês, tá bom? Esse relógio está simplesmente 34 libras e 63 centavos aqui na Inglaterra. 34 libras e 63 centavos aí para o Brasil. Eu nunca sei, mas eu vou deixar o link de todos os relógios que eu vou estar mostrando aqui hoje. O link de todos eles vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? A Adesdive está com 3 relógios nessa lista, tá? Uma lista bem legal, que a Adesdive realmente é uma marca que eu acho que entrega muito em termos de custo-benefício. O segundo que eu vou estar falando, esse é um relógio que faz sucesso há muito tempo, é um relógio que deveria, eu acho que está na coleção de qualquer um, é um relógio muito bacana. É o Adesdive Captain Willard. A gente sabe a inspiração dele, vem na inspiração do Seiko Captain Willard, é um relógio icônico que foi usado pelo personagem do Martin Sheen no filme Apocalipse Now. E várias marcas fazem essa homagem, e o da Adesdive eu acho que é muito, muito bem feito, e mais uma vez, por um ótimo valor. Está um pouquinho mais caro do que o primeiro que a gente falou, ele continua sendo um relógio com movimento quartzo, continuamos aí no Miyota 2115, mas é um relógio muito bacana com desenho icônico. É 41 milímetros e meio de largura de caixa por 46,8 lug to lug, 12 milímetros de altura. Nesse caso ele já está com um cristal de safira com tratamento anti-reflexo. O bezel é de cerâmica, um lume excelente, mais uma vez, tanto no dial quanto no bezel. E o preço desse relógio está 54 libras e 95, ou seja, o primeiro que a gente falou ali estava 34, esse está 54, 20 libras a mais, vai dar um pulo no valor, mas é um relógio que chama mais atenção, apesar de ser quartzo ainda, ele tem um dial que é simplesmente lindo, tá? E tem várias cores bem legais, dá uma olhada, entra lá, clica no link, dá uma olhada nas cores, é um relógio que eu acho bem bacana. Agora vamos para o terceiro relógio, é mais uma vez um Adesdive, só que dessa vez a gente já está entrando no Adesdive automático.
né? Mais um relógio que usa a caixa ali emprestada do Rolex Submariner, uma caixa icônica, porém o dial, o bezel, as cores, os índices, tudo é um pouquinho diferente. Então, a caixa do Submariner a gente sabe que muita gente usa, muitas marcas usam, e não tira credibilidade pelo fato de estar escrito Adidas Dive no dial, não quer dizer que esse relógio seja pior do que outros que fazem exatamente o mesmo trabalho. Bem pelo contrário, eu acho, mais uma vez, a Adidas Dive entrega muito bem, né? Esse relógio aqui tem uma caixa de 40,5 milímetros de largura, o lug to lug é 48, a espessura é um pouco mais alta, porque a gente está introduzindo aqui um movimento mecânico automático, então a espessura são 13 milímetros. Todos os relógios que eu falei aqui antes, pessoal, você pode tirar o bracelete e colocar uma pulseira de 20 milímetros. No caso desse aqui, a resistência à água é de 200 metros. Na verdade, os três primeiros, 200 metros, todos com coroa de rosca, todos com construção em 316L. A única diferença é que o primeiro, o cristal é mineral, os outros dois, cristal de safira com tratamento antirreflexo. Tá? Esse aqui, o movimento é um Miyota automático 8215, que a gente conhece e sabe que entrega muito bem do grupo Citizen, e é um relógio bem bacana, as cores estão bacanas também, e o preço, a diferença está muito pequena do Willard para esse aqui. Tá? Esse é o AD2505 e o preço é de 60 libras nesse aqui. O anterior, o Willard, era o AD2511 e o preço estava de R$ 54,95, e o anterior é o AD2514, R$ 34,63. Né? 3 relógios aí da Adidas Dive muito, muito bons, com uma oferta excelente. Para aqueles que são fãs da marca, vai ser difícil de escolher, né? Vamos para a próxima marca. A gente vai falar aqui de 2 relógios da North Edge, 2 relógios que já apareceram aqui no nosso canal, 2 relógios que eu já fiz o review deles e que eu gosto muito. Não tem como não gostar do North Edge Triton. O Triton está fazendo muito sucesso, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque é um relógio que entrega muito. A North Edge tem um desenho um pouquinho mais autoral. O Triton lembra um pouquinho alguns relógios da Citizen, mas não é uma cópia exata de nenhum. É um relógio grande, é um relógio bruto, então para você usar o Triton, você tem que ter um pulso grande, mas é um relógio que entrega muito. E ele tem 2 versões, a versão de aço e a versão de titânio. A versão de titânio está 64 libras aqui e a versão de aço está 41 libras. Mais uma vez, entregam muito. Ambos os relógios, tirando a diferença do material, né? Titânio bem mais leve e do aço um pouquinho mais pesado. O material é ótimo dos dois. Os dois têm 300 metros de resistência à água, os dois têm um bezel de cerâmica, os dois têm um cristal mineral enrijecido, né? Um hardlex, todos com coroa de rosca, ambos com movimento. O pessoal já falou antes que não era, eu andei pesquisando, eu realmente não consigo achar os detalhes do movimento, e o único lugar que eu encontro os detalhes do movimento desse relógio me diz que é um Epson. Outras pessoas já vieram aqui e falaram não é um Epson, vocês podem ter aberto o relógio ou lido em algum outro lugar. Eu não estou achando essa informação, a única informação que eu acho é de que é um Epson solar. Então, mais uma vez, independentemente, eu acho que a pessoa que me disse uma vez num comentário quando eu fiz o post sobre o Triton, disse que era um outro movimento, mas também japonês, solar. Então, a gente confia, sabe que funciona bem. Eu tenho esses relógios já há bastante tempo, nunca me deram problema nenhum. Tá? Então, vou seguir aqui no Epson, mas é um Epson solar. Ambos os relógios têm uma caixa larga de 45,8 de largura, o lug to lug é 51,5 e 16 milímetros de altura. São relógios bem espessos, né, com uma pulseira larga também de 24 milímetros. Relógios muito bacanas. E além da diferença do case, né, o de titânio ele tem uma textura diferente no dial, como se fossem umas ondas do mar, assim, e o de steel ele tem umas ondas, né, então tem essa diferencinha, mas são relógios que fazem muito sucesso, estão com um preço excelente, são relógios que eu realmente aconselho a qualquer um que tenha um pulso grande para ter esses relógios no pulso.
mais uma vez, o de aço tá 41 libras e o de titânio tá 64 libras. Uma diferença pequena, e se você puder ir para o de titânio, eu aconselho, porque fica um pouco mais leve no relógio grande, mas se você não quiser economizar dinheiro, o de aço é muito bacana. O que eu tenho é o de aço, sou muito feliz com ele. O outro relógio é outro North Edge, vamos seguir aqui no North Edge, que eu curto bastante, é o North Edge Mac, ou o Mac 1. É um relógio muito bacana, é um relógio super bonito, é um Pilot, tem ali uma coroa, um formato de onion, né, que é algo bem tradicional dos relógios Pilots, que os Pilots têm que usavam luvas grossas e era difícil, então a coroa tem que ser uma coroa bem grande. Ele é um relógio com 50 metros só de resistência à água, a coroa é só de pressão, a construção dele é de aço, mas nesse caso é o aço 304 e liga, tá? O case é de aço e o bezel é de liga, mas ele tem um ion coating, que é uma camada, né, para que dá bastante resistência no caso do preto, e o que é simplesmente polido, aí a caixa de aço fica polida, é bacana também. Ele é um World Timer, né? Tem as horas do mundo no bezel, e o bezel é um bezel de fricção, é um bezel bidirecional, desculpa. É um bezel unidirecional com vários lugares do mundo ali. O movimento, eu acredito que seja o mesmo movimento do Triton, a mesma coisa, também é um solar, também 180 dias é o que diz ali no site, mas também não especifica, então acredito que seja o mesmo movimento né, no range. A parte de trás, o caseback deles é de aço, é aço aparafusado, tanto no Triton quanto no Mac, e ele vem com uma pulseira, no caso desse aqui, o de aço vem com uma pulseira de couro, e o de Ion, o preto com tratamento de Ion Plating, ele vem com uma pulseira híbrida de borracha com lona. Não gostei dessa pulseira, eu acho que a pulseira é o ponto fraco desse relógio, mas se você trocar a pulseira por uma pulseira de couro, uma pulseira de borracha melhor, eu acho que ele vale muito a pena, até porque o preço dele está muito bom. De todos os relógios que eu falei até agora, é o mais barato, tá na faixa de 30 libras. Né? Os dois relógios da North Edge entregam muito, são relógios muito bacanas. Então, fiquem de olho aí e deem uma checada mais uma vez. Link dos dois na descrição. Próximo relógio que a gente vai falar aqui, pessoal, é um Watch Dives. Watch Dives é uma marca que usa uma inspiração muito grande em relógios militares. É uma marca que tem relógios bem feitos. No caso desse aqui é o WD 1980, é uma homagem a um diver da CWC, usado pelas forças militares inglesas. Né? É um relógio bem feito, é um relógio bem construído, tem essa pegada bem militar, é um diver, ele tem a construção toda em aço 316L, ele tem cristal de safira com AR coating, né? Tratamento anti-reflexo, ele tem 100 metros de resistência à água, uma coroa de rosca, 39 milímetros de caixa, 45,5 lug to lug, e pelo fato dele ser tem dois modelos, você tem duas opções de modelo, os dois usam movimentos a quartzo, tá? Então ele é bem mais fino, ele tem somente 9,6 milímetros de altura. É muito normal ver em relógios militares movimentos a quartzo, tá, pessoal? São movimentos mais pontuais, com mais regularidade, e antes de cada missão, bateria nova em todos eles. Esses relógios são muito difíceis de dar problema e são robustos, tá? Então aqui a Watch Dive está seguindo a mesma proposta dos originais, né? E ele tem as duas opções, uma opção com o movimento Honda 517, essa opção está no preço de R$ 69,99, ou seja, 70 libras, ou o Seiko VH31, que dá os 4 ticks por segundo, dando uma impressão de ser um movimento mecânico, né? E esse aí, por incrível que pareça, está um pouquinho mais caro do que o suíço Honda. Com a versão com VH31 está R$ 79,55. Relógios muito bonitos, tem a versão toda preta com Black PVD e tem a versão escovada também, né, de aço também, desculpa. São relógios muito bacanas. Bom, 20 milímetros de pulseira, dá para trocar, botar pulseira de borracha, trocar as pulseiras da maneira que vocês quiserem. Ele vem aqui com um strap de nylon
uma NATO, né, uma NATO de nylon, que não é lá grandes coisas, mas funciona bem. Eu colocaria ele numa pulseira de borracha ou numa NATO da sua preferência um pouquinho melhor. Né? E agora vamos para o próximo relógio, também da Watch Dives, também com a inspiração militar. Esse é o WD-1972. Ele é muito inspirado no relógio da Marathon. A Marathon é uma marca canadense que faz relógios para as forças militares canadenses, israelenses e várias outras do mundo todo. Relógios extremamente resistentes e com, mais uma vez, essas especificações militares, né? Então são relógios simples e bem feitos. Ele tem a caixa de titânio, tá? Agora eu não sei dizer, pessoal, mas na especificação diz titânio com I316L, mas diz que a caixa é sandblasted titânio, ou seja, é jateado, titânio jateado. Então o 316L eu acredito que seja o bezel. É difícil trabalhar com titânio, então deve ser difícil para eles fazerem um bezel de titânio também. Tá bom? Então eu acredito nesse caso que seja caixa de titânio jateado, o bezel de aço, porém pode ser que seja, já tem a Timex, tem um relógio assim que eles dizem que é aparência de titânio, mas a caixa é toda de 316L. Né? E aí eles põem um coating de titânio para dar aquela cor meio acinzentada com esse acabamento de jateado. Pode ser isso, não sei dizer exatamente. Esse relógio, o movimento é o VH31 quartzo, né? O Seiko VH31, que a gente conhece, é o que eu acabei de falar, que dá 4 ticks por segundo, que é muito legal, funciona muito bem e dá essa impressão de ser mecânico. Ele tem o aro do bezel em alumínio, ele tem 200 metros de resistência à água, com uma coroa de rosca. Ele tem essa caixa um pouquinho diferente, onde o lado direito estende um pouquinho e tem essa proteção da coroa. Né? São as especificações originais do Marathon também. Um pouco diferente esse relógio, desenho bem legal. Né? Ele tem a largura da caixa de lado a lado 40 milímetros, ponto 9, ou seja, 41 milímetros, mas ele tem essa lateral do lado direito um pouquinho mais larga e no bezel ele tem 39. Tá? Então ele dá a impressão visual de ser um relógio de 39 milímetros. O lug to lug é de 46 milímetros e ele, pelo fato de ser quartzo, mais uma vez é um relógio fino e ele tem 11,2 milímetros de altura. Um relógio bem bacana e o valor desse relógio é de 57,36. 57 libras, pessoal. Um relógio bem bacana, mais um da marca Watch Dives que a gente sabe que entrega bastante. Vamos para o próximo agora. É um WM, que é a antiga Welly Merck. O nome não fazia muito sucesso, então eles transformaram em WM só. É um relógio simples, caixa redonda, uma caixa básica, ele tem uma textura no dial, é um relógio bonito, tem cores diferentes, tem o verde, tem o cinza, um acabamento matte, né? É um relógio automático, esse relógio está com um valor muito bom, que é um relógio com um movimento Miyota 8215 automático, acho dos automáticos de hoje aqui também está entre os mais baratos, um preço muito bom, se não for o mais barato, tá? Ele vem com a construção toda em aço 316, ele tem um cristal de safira, ele tem tratamento antirreflexo, um fecho sólido, um bracelete sólido. O bezel eu não sei dizer se é cerâmica ou aço, porque não consegui achar a especificação, mas eu acredito que seja aço pela aparência, tá? Se alguém comprar esse relógio, por favor, nos diga. E o bracelete é bem construído, com um fecho sólido, um fecho bem legal. Todos os relógios que eu estou falando aqui hoje, todos que estão em bracelete, o bracelete é sólido, porém alguns o terminal não é sólido e alguns têm o fecho estampado. Esse aqui não, esse é todo sólido. O preço dele é muito bom pelo que ele oferece, e é um relógio bem bacana. Ele tem 40 milímetros de caixa, 44 lug to lug, ou seja, um lug to lug bem curto com relação à caixa, um relógio que veste muito bem em pulsos menores, e apesar dele ser automático, ele só tem 12 milímetros de altura. Né? Muito bom, e o valor desse relógio está em 55 libras. Pessoal, um preço super bom, super barato para um relógio com a construção que ele tem, uma construção boa e com o movimento Miyota 8215 automático. Vamos para o próximo, outro da WM. Esse é um relógio que eu tenho e gosto bastante. Ele é um relógio com a construção todo em aço,
bem diferente, é um relógio, mais uma vez, com a pegada militar. Ele é uma homagem de um relógio da Christopher Ward. É um Christopher Ward que se chama Christopher Ward Limpton, e é um relógio com especificações militares. Ele tem um bezel interno e um bezel externo. O bezel interno, que é movido pela coroa superior do lado direito, ele tem uma bússola, funciona como bússola, e ele tem o bezel externo, que marca, né, de 5 a 60, um bezel com marcação de minutos. O lume é um lume bem bom, e esse relógio tem uma curiosidade, ele tem o na cor de aço, e ele tem o preto. O preto é um tratamento, é um IP, um tratamento IP, que é ionization, né, que é ionizado, então dá bastante resistência, é um tratamento bem feito. E no preto, o bezel também tem lume. No que é em aço, todo em aço, o lume não tem bezel, e dentro do dial, o dial é diferente, o dial tem numerais em vez de bastões. Tá? O lume é muito bom desse relógio, e ele tem um dial de carbono. É um dial com um efeito de carbono bem bacana, bem bonito. O movimento dele, mais uma vez, é um Miyota 8215 automático, que a gente sabe e conhece, funciona muito bem, mas esse é um relógio muito bonito. Ele tem 100 metros de resistência à água, ele tem 43 milímetros de caixa, de largura de caixa, a caixa dele é um pouquinho maior, 49 lug to lug, mas a espessura se mantém aí numa espessura abaixo dos 13 milímetros, né? Ele tem 12,5 de espessura, é uma espessura bem legal. Esse é um relógio muito bonito, eu curto bastante. O fecho não é sólido, o fecho é estampado, então é uma das coisas que esse relógio infelizmente não entrega, mas a construção dele é toda em 316 e muito bem feito, tirando o fecho, né? O dial é, mais uma vez, de carbono, e o cristal safiro com tratamento de reflexo. Relógio bem bacana, e o preço desse relógio está em 79 libras. Para quem gosta dessa aparência, eu adoro os relógios da Christopher Ward e gosto bastante desse relógio. E para fechar, pessoal, a gente vai fechar com uma marca que é uma marca que entrega muito, é uma marca com relógios muito bons, que está ali sendo comparada com a Saint Martin em termos de entrega. Essa marca se chama Proxima. E a Proxima está com um modelo que está com um preço bem bom agora nessa promoção que a AliExpress está tendo. Ele está com um valor de 120 libras, eles já são bem mais caros, tá? Mas são relógios de 200 e pouco, 300, até 400 libras, um relógio da Proxima. E esse aqui é um diver, né? É um estilo skin diver, ele lembra bastante o 62 MAS, porém o dial é diferente. Ele é meio que uma mistura de 62 MAS com, eu diria, com o C60 da Christopher Ward, mais uma vez, mas não é uma homagem direta. São relógios muito bem construídos, todos em 316L. No caso, com a pulseira de borracha está 120 libras, um bom preço, mas o com bracelete está 133 libras, uma diferença muito pequena para você ter um bracelete com terminais sólidos, com quick release, ajuste por parafuso e o microajuste no fecho sem a necessidade de ferramentas. São muito bons os braceletes da Proxima. Esse relógio é um relógio muito bonito, muito bom. Então eu acho que se você for comprar um Proxima, vai no bracelete que você vai gostar. Ele é um pouquinho mais caro, uma diferença não tão grande, mas você está comprando muito mais relógio. E são relógios lindíssimos. E o grande lance é que você tem duas opções, né? Eu não aconselho a segunda, porque aí eu acho que fica muito caro pelo investimento, mas ele pode vir com um movimento PT5000 ou um Celita SW200. Né? Esses preços que eu estou dando de 120 e 133 são para os com o PT5000, e o PT5000 é um movimento que eu já tenho há muitos anos, que tem o high beat, né, 8 ticks por segundo, é um movimento que funciona muito bem, nunca me deu problema, nunca me deu trabalho, e eu não tenho o que falar mal do PT5000, então acho que está aí numa opção muito boa para você ter aquele ponteiro, né, com a varredura suave dos relógios de mais alto nível. A Proxima não economiza em tratamento antirreflexo, o cristal é excelente, cristal de safira, o bezel é de cerâmica, ele tem um lume muito bom, tanto no dial quanto no bezel. A construção é muito bem feita, os relógios são muito bonitos. Então, fica aí. Esse aqui, nesse caso, tem
39 milímetros de caixa, o lug to lug dele é de 45 milímetros e a altura de 11 milímetros, ou seja, ele é bem fininho, né? Esses movimentos que são muito próximos ali, o do Celita SW200 ou do ETA 2428, são movimentos mais finos, permitem que esse relógio tenha um perfil mais fino. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e deixem aí o comentário de vocês. Vocês já têm algum desses? Vocês conhecem esses relógios? Pretendem comprar? Me avisa, por favor. Bom, pessoal, esses foram os 10 relógios que eu separei para vocês. Desculpa, o vídeo ficou meio longo, mas eu espero que vocês curtam. Dá uma olhada nesses relógios, checa o link de todos eles, vai estar na descrição. São relógios muito bacanas. E se vocês comprarem algum, marca aqui para mim. Diz aí qual foi o que você escolheu, o que você achou desses relógios, se você gostou ou não gostou. Tá bom? Se você gosta do conteúdo que eu faço, por favor, não esqueçam de deixar o like. Dividam com as pessoas que vocês sabem que gostam de relógio. E comentem, por favor, porque não custa nada para vocês. Hoje, agora tem o botãozinho do hype. Dá o hype para mim, me ajuda bastante. Não custa nada para você, mas ajuda bastante o canal a crescer. Esses vídeos dão bastante trabalho para fazer e editar. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, com essa participação, para me dar aí um suporte e fazer o canal continuar crescendo. Mais uma vez, muito obrigado, boas compras na AliExpress e até o próximo vídeo.